onde guardar o dinheiro dos seus primeiros 5 mil, 10 mil reais, da sua reserva da riqueza ou de qualquer outro objetivo que você tenha aí que seja de curto prazo. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Não vou te indicar um investimento, mas eu vou te ensinar o raciocínio que existe por trás dos investimentos de curto prazo, porque esse raciocínio é diferente do raciocínio dos investimentos de longo prazo. Quando eu falo de curto prazo nos investimentos, eu estou falando de algo que vai aí até 6 meses, 1 ano, ou no máximo 2 anos. Depois disso já é longo prazo. E quando a gente está falando de curto prazo, existe a regra de ouro, eu vou chamar assim, a regra de ouro do curto prazo. E essa regra de ouro, ela tem 3 premissas, ela conta aí com 3 pré-requisitos. O primeiro é liquidez imediata, o segundo é segurança e o terceiro é previsibilidade. Já vou explicar os 3 para você, os 3 conceitos. Liquidez imediata significa dizer que na hora que você precisar do seu dinheiro, ele tem que estar disponível. Então, o investimento para esses objetivos de curto prazo precisa ter liquidez imediata. Resgate imediato. Pode ser que na conta da corretora apareça essa informação, resgate imediato. Então, na hora que eu precisar do dinheiro, ele tem que estar disponível para mim. É por isso que eu não posso colocar esse dinheiro em investimentos que tenham vencimentos para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais tempo. Porque quando eu falo de curto prazo, é um dinheiro que eu posso precisar a qualquer hora. Quando eu falo da minha reserva, eu estou falando de um dinheiro que eu preciso e posso utilizar a qualquer hora. Então, ele tem que ter liquidez imediata. Então, liquidez é essa velocidade, é essa capacidade que os investimentos têm de que o dinheiro retorne para você. Então, quanto mais líquido aquele investimento, mais rápido o dinheiro volta para você. E eu vou abrir um parênteses aqui, um parênteses para te explicar que dentro desse conceito, então, os seus bens não servem para a reserva da riqueza. Os seus bens não são a sua reserva, porque se você tem um patrimônio aí, se você tem um imóvel, se você tem um carro, alguma coisa, e eu sei disso porque eu já atendi pessoas que já trouxeram essa justificativa, Thaís, mas eu não tenho dinheiro guardado, mas eu tenho o meu carro e posso vender o meu carro. O seu carro, na verdade, é um bem que compõe o seu patrimônio, mas ele não tem liquidez, porque para que ele se transforme em dinheiro, você vai precisar vender, e isso pode levar algum tempo. Falando de um imóvel, o tempo ainda pode ser mais alto. E você, pensando e precisando do dinheiro rápido, você pode vender e ainda perder dinheiro. Então, quando eu falo de dinheiro para a reserva, eu estou falando de dinheiro mesmo, dinheiro na conta, dinheiro aplicado. E esse dinheiro tem que ter liquidez imediata. Segundo ponto, dentro dessa regra de ouro, ele tem que ter segurança. Porque na hora que você precisa, ele tem que estar ali exatamente o valor que você colocou. A rentabilidade, que é o dinheiro que cresce, né, que são os juros, isso vai mudar. Pode ser que você prevê uma certa rentabilidade, depois eu vou tentar explicar um pouco mais disso, e na hora ela ficou um pouquinho menos. Então a rentabilidade, ela pode ser maior, pode ser menor. Mas o montante principal, que foi o dinheiro que você aplicou, que você investiu, esse dinheiro ele não pode oscilar. Então não tem que ter oscilação. Quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de investimentos na renda fixa, que é onde a oscilação ela é bem menor, ok? Então a gente está falando de investimentos com previsibilidade, com segurança. Então ponto 2 é segurança. E segurança é o oposto nos investimentos de risco. Quanto mais arriscado o investimento de forma geral, mais ele pode me trazer rentabilidade, que são os juros. Mas aqui, na regra de ouro do curto prazo, a gente abre mão desse risco, dessas altas rentabilidades, de juros maiores, porque a gente está buscando segurança. Na hora que eu preciso do dinheiro, ele tem que estar disponível e ele tem que estar no valor que eu apliquei. Então, liquidez imediata, segurança e previsibilidade. Então, na hora que você faz o investimento, que você aplica o dinheiro, você já tem ou a certeza, dependendo do lugar de onde você vai investir, de quanto você vai pegar de volta, ou pelo menos você tem uma previsibilidade. Esses três pré-requisitos são totalmente diferentes do que acontece na renda variável. Então, entendendo esse conceito, você vai se preocupar em escolher um investimento que tem essas 3 premissas, que tem esses 3 pré-requisitos. Então, o investimento para o meu curto prazo, ele tem que ter previsibilidade, segurança e liquidez imediata,
ok? Agora sim, eu vou compartilhar com você a tela do meu celular e à medida que eu vou explicando, vai aparecer para você aí o que é que eu quero explicar. Vamos do agora sim, né? Agora que você entendeu a regra de ouro, vamos ver na prática opções que atendem esses pré-requisitos. E aí você já entende também que independe da corretora, porque você vai focar nos pré-requisitos e não na corretora ou no investimento. Então vamos lá. Eu entrei aqui em uma conta do Banco Inter. O Inter ele é banco, mas ele também é corretora. E entrei aqui na parte de investimentos. Já vai aparecer para você aí. Talvez você não tenha conta no Inter, talvez seja no Nubank, mas você sabe que tem um cofrinho, que tem um porquinho. Eles servem, daqui a pouco eu falo sobre eles, mas vamos direto para a parte dos investimentos. Então, a gente tem aqui em cima, investir, e geralmente vai aparecer dessa forma, vai aparecer um bloquinho aí chamado Tesouro Direto. Dentro dessas opções do Tesouro Direto, você vai ver que tem diversos títulos. Quando você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Você está investindo em títulos públicos. E aí você vai ver aqui que tem diversos títulos públicos. Para essas opções que são de curto prazo, para os seus primeiros 5 mil, inclusive eu tenho um desafio que eu faço todos os anos, né, de juntar os primeiros 5 mil reais. Tem um grupo gratuito no WhatsApp. Tem um vídeo aqui também falando sobre como juntar os seus primeiros 5 mil reais. É muita coisa aqui para trazer. Então você pode entrar no desafio que é gratuito no grupo e pode assistir esse vídeo também. Então para esse desafio ou para esses objetivos de curto prazo, a gente vai escolher o Tesouro Selic. Então tem diversos títulos públicos, mas para isso você vai escolher o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, ele tem o quê? Liquidez imediata. Na hora que você precisa do seu dinheiro, você vai pegá-lo de volta. Até então, não sei quando você vai assistir o vídeo, mas até então, de segunda a sexta, em dias úteis. Então, se você pedir o dinheiro de volta, por exemplo, numa sexta-feira à tarde, você só vai ter acesso a ele novamente na segunda-feira. Ó, minha cabeça agora. Você só vai ter acesso a ele na segunda-feira. Tá uma mudança aí para acontecer, de que passe a ser todos os dias mesmo, inclusive sábado, inclusive domingo. Acho que na hora que você assistir esse vídeo, essa mudança ainda não vai ter acontecido. Então, por enquanto, é em dias úteis, mas tem liquidez imediata. Então, você vai escolher o Tesouro Selic, e aí agora, nesse momento que eu tô aqui com você, tem o Tesouro Selic 2028 e tem o Tesouro Selic 2031. Não faz diferença entre escolher o 2028 ou 2031, porque todos vão pagar conforme a taxa Selic. Os dois pagam conforme a taxa Selic e tem uma taxinha aí bem pequenininha, se você ver. O Tesouro Selic 2028 é a taxa Selic mais 0,04. E o 2031 é a taxa Selic mais 0,1. Esse 0,04 e esse 0,1 não faz diferença. Então dá no mesmo. O que muda? A data de vencimento. Embora eles tenham data de vencimento, os dois, você tem liquidez imediata. Então, você pode pegar o dinheiro de volta a hora que você quiser. Eu recomendo que você já aplique no Tesouro Selic 2031. Por quê? Embora você esteja investindo para o curto prazo, pode ser que você não precise utilizar o dinheiro. Então, se você não precisar utilizar o dinheiro, você aplica, já deixa ele lá até 2031 e ele já fica investido. Se você aplicar no de 2028 e você não utilizar o dinheiro, vai voltar para você, vai voltar para a conta da corretora, para a sua conta na corretora em 2028 e você vai ter que aplicar novamente. Então, eu já deixo em 2031 para já nem ficar preocupada com isso e, se eu precisar, eu sei que eu posso pegar antes. Tem uma dúvida muito comum aqui com relação ao Tesouro Selic, que é: eu posso investir todos os meses no Tesouro Selic no mesmo título? Sim, você pode, se o título estiver disponível. Investir é como ir às compras. Então pensa assim, foi lançado aqui um título público chamado Tesouro Selic, foi colocado para venda. Tem diversas pessoas comprando, esse título está em estoque. É como se você fosse ali no shopping, em uma loja, e tem diversas roupas, o estoque está grande, tem um monte de gente comprando. Talvez no mês que vem, quando você chegar lá na loja, não tenha mais aquela roupa, mas tenha uma parecida com aquela. O estoque acabou, mas a loja já lançou uma segunda versão, uma versão parecida. É a mesma coisa aqui, essa é uma dúvida recorrente. Tá, eu consigo aplicar no mesmo Tesouro Selic todos os meses? Se tiver disponível para você o mesmo Tesouro Selic 2028, 2031, sim, você consegue. E se ele não tiver mais, acabou o estoque. Aí você vai para o próximo Tesouro Selic, provavelmente 2029, 2032, e aí é o governo, né, junto com a Bolsa de Valores, que vai lançar isso aqui. Então você consegue investir todos os meses. Então
O Tesouro Selic é o que serve para esses objetivos de curto prazo. Tem os outros aqui, mas não vamos entrar nos outros títulos agora. Você vai focar aí no Tesouro Selic. Outra coisa que eu preciso responder e trazer aqui, que é uma dúvida recorrente, tá aí, com quanto eu começo para investir no Tesouro Selic? Já tá aí na tela. Tesouro Selic 2028, a partir de, no momento, ok, hoje, R$ 182,08. Tesouro Selic 2031, R$ 181,34. Por que eu tô falando hoje? Porque esses valores, eles mudam, podem mudar diariamente. Então, pode ser que amanhã o Tesouro Selic 2028 esteja R$ 182,09 e não o 0,8. Então, tem pequenas oscilações, certo? Pequenas, não são oscilações muito gritantes, não. Então, você começa a partir de 181 e aí você vai dobrando os valores, multiplicando os valores. Então, se você tiver, entende isso aqui, porque é outra dúvida das pessoas. Se você tiver R$200, você só consegue investir 182,08. Você não consegue investir os R$200. Se você tiver menos, aí é que você não consegue menos, porque são múltiplos de 182,08. Então, vamos fazer aqui uma continha básica. Eu quero comprar 2 pedacinhos, porque você compra frações desse título. Na verdade, o título ele é mais de R$10 mil e a gente compra pequenos pedaços, frações. Então, eu quero comprar R$300. Consigo? Não consigo. Eu tenho que ter o dobro de 182,08. 182,08 vezes 2, então você vai investir 364,16 e assim sucessivamente. Então você não consegue investir um número redondo, são múltiplos, né? Você vai multiplicando em cima desse valor mínimo que tem aqui, ok? Essa já é outra dúvida recorrente. Tá, mas eu quero começar investindo R$100, R$50. Aí já sabe que o Tesouro Selic não serve, porque você vai de 182 em 182. Qual é a opção, então? Aí a opção pode ser o CDB com liquidez imediata. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aí, para o CDB de liquidez imediata, a gente sai desse quadrantezinho aí chamado Tesouro Direto e vai para esse grupinho aí chamado Renda Fixa. Dentro desse grupo chamado Renda Fixa, eu vou procurar o CDB. Ó, você vai ver que tem diversos produtos aí, certo? Lembra que eu falei? Investir aí as compras e você tem diversas opções. Então, tem LCI, tem CRI, a sopa de letrinhas mesmo. Aí você vem CDB com 15% ao ano, LCI, e aí, dependendo de onde você está, por onde você está investindo, você vai ter diversos produtos diferentes. Tem um CDB aí, ó, CDB Banco Paulista, não sei, se você está pelo Inter vai ter, mas o investimento mínimo é R$1.000. Então, o que é que a gente vai buscar aqui? Um CDB que tenha liquidez imediata e que pague no mínimo 100% do CDI. Esses são os 2 pré-requisitos para investir no CDB. Ele tem que ter a liquidez imediata e tem que pagar no mínimo 100% do CDI. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver no porquinho mesmo, ó, guardar dinheiro. Eu tenho para o dia a dia. E aí ele tem, ó, guarde com rentabilidade de 80%. Então, tá abaixo dos 100% do CDI. Então, esse aqui já não serviria para esse objetivo. Serve, mas você vai ganhar menos e a gente quer ganhar mais, então a gente busca que tenha 100%. Clicando em mais detalhes, você vai ver que ele tem a garantia do FGC, já está dizendo aí o que é o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você já investia ou se você não investia, mas você ouviu aí recentemente burburinhos, notícias de um banco que chama Banco Master e teve muita gente que investiu nos produtos, inclusive CDBs desse banco. E se esses investimentos eles tinham a garantia do FGC, o banco agora quebrou, né, fechou, tá quebrando, mas as pessoas que tinham dinheiro investido no CDB com essa garantia, elas vão ser ressarcidas por esse fundo que se chama Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele cobre até R$1 milhão de dinheiro investido, você tendo investido até R$1 milhão, mas esse R$1 milhão tem que ter uma certa diversificação. Então, é de 250 em 250 mil reais. Então, eu poderia aplicar 250 mil reais em um CDB do banco, sei lá, do Banco Sofisa. Se eu tiver 251 mil reais no CDB do Banco Sofisa, o FGC só vai cobrir os 250, os R$1.000 ele não cobre.
Então aí entra um conceito muito também forte aqui nos investimentos, que é o conceito de diversificação, que é não colocar todos os ovos da galinha na mesma cesta. Então eu vou colocar 250 mil quando você tiver os 250 mil, né? Ou se você já tem, você vai colocar no CDB do banco A, os outros 250 no CDB do banco B, os outros e até chegar nos seus R$1 milhão. Então aqui, voltando, né, para os 5 mil, para os primeiros 10 mil reais, para a reserva financeira, a gente vai buscar o CDB que tenha a garantia do Banco Master, veja, esse daqui tem, que pague no mínimo 100% do CDI, esse daqui não tem, e que tenha liquidez imediata, que eu possa pegar o dinheiro de volta a qualquer hora. E aí você vai ver que aqui já diz, ó, quando posso resgatar? Imediato, mas ele não tem 100% do CDI. E aí aqui eu já respondo e ensino o terceiro lugar onde a gente pode guardar o dinheiro, que são nas contas remuneradas. Contas como o próprio Nubank, que remunera quando você deixa o dinheiro lá no cofrinho. O Inter aqui, quando você guarda nesse porquinho, o Mercado Pago, PagBank ou outras contas desse tipo. Então, mas você vê que muitas vezes o dinheiro tá aqui no porquinho, mas ele não tá no porquinho, você tá vendo ele no porquinho, aí é aqui que muita gente erra, que muita gente se perde, porque o dinheiro tá no porquinho, mas você precisa saber onde aquele banco tá colocando o dinheiro. Para você aparece um cofre, para você aparece um porquinho, mas o dinheiro ele tá em um investimento. Então, quando você vai em mais detalhes, você tá vendo que ele tá aí para você em um porquinho, mas ele tá em um CDB. Ou ele pode estar em um título público. E aí você pode se questionar, para que então colocar em um porquinho? E faz sentido mesmo. Para que colocar em um porquinho e um cofrinho, se eu mesmo posso investir direto no título público? Só que você viu que para investir no Tesouro Selic, no título público, você precisa de R$180 e uns quebrados. Aqui você começa a investir a partir de R$1. Então, se você tem menos que isso, você pode guardar no cofrinho, no porquinho, na conta remunerada, desde que essa conta remunerada, o dinheiro esteja sendo aplicado em um CDB, com liquidez imediata, com garantia do FGC, com liquidez imediata, com garantia do FGC, ou em um título público, que é o Tesouro Selic. Então, atendendo todos esses pré-requisitos, você pode deixar, sim, uma conta remunerada. Se eu fosse dizer para você, assim, de forma mais segura, eu indicaria que você começasse realmente aplicando no Tesouro Selic. Por quê? Os títulos públicos são os investimentos mais seguros que existem, não só no Brasil, mas em qualquer país. Então, quando você investe no título público, você empresta dinheiro para o governo federal, para que ele aplique esse dinheiro em vários projetos, né, para que ele aplique em logística, para que ele empreste dinheiro para as políticas governamentais. Então, quando você está comprando um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, e aí talvez você fique com medo. E não importa se o governo atual ele é de direita ou de esquerda, não importa isso, ainda é o lugar mais seguro para se investir, não só no Brasil, mas em qualquer país. Então, em uma ordem de segurança, começa investindo no Tesouro Selic, que é o título público que é o mais seguro. Mas se eu não tenho ainda, vou começar com 50, vou começar com 150, por exemplo, que é a nossa meta do primeiro mês do desafio de juntar os R$5 mil. Então eu posso começar, sim, deixando em uma conta remunerada que atenda aqueles pré-requisitos que eu citei, ou eu posso aplicar direto num CDB que tenha a liquidez imediata e que tenha a cobertura do FGC. Eu espero que você tenha entendido bem tudo que eu expliquei. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o like nesse vídeo e de assistir os outros vídeos, maratonar aqui, colocar inclusive sugestões para que eu possa trazer dessa parte de investimentos que faça sentido para você também.